Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aproveitaram para descansar um pouquinho? Olha só, eu sei que essa quarentena é difícil, para mim também está sendo difícil, mas ela é necessária, então cuide-se, tá? E assim, eu particularmente estou com muita saudade de vocês, porque para mim interação é vida e eu sinto a falta dessa interação com vocês. Já tá melhorando agora da gente se comunicar por esse canal, mas assim, ainda assim eu, e chamar a atenção de vocês, como é que eu vou fazer? Não dá, né? Mas vamos lá. Vamos ver, olha, a gente já tá no capítulo 3, tá? Nós já vimos o capítulo 1, nós já vimos o capítulo 2. Ele tinha no capítulo 2, fechavam-se só algumas atividades, né? Na apostila, da página 33 a 42, que era sobre simétrico, comparação, plano cartesiano. Eu me lembro que eu expliquei isso para vocês e vocês ficaram de fazer essas atividades. Eu espero que vocês tenham feito, se vocês não fizeram, os façam. E depois vocês enviem essas dúvidas para mim. Pode ser por e-mail, via mentor, ou quando a gente tem as nossas aulas, né, disponibilizadas, sempre às quartas-feiras. Aí vocês podem também tirar essas dúvidas nesse dia. E aí nós fechamos, né, esse livro 1 com o capítulo 3, que é operações com números inteiros. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Essa é a primeira parte, né, que a gente está vendo, da adição com números inteiros. Então eu coloquei aqui uma reta numérica, eu coloquei ela de 100 em 100, né? De 10 em 10 centímetros valendo 100, né? 100, 200, 300, 400. Para o lado esquerdo, que são os negativos, menos 100, menos 200, menos 300. Vocês lembram, né? Dessa parte. Quanto mais afastado de zero os positivos, maior o valor. Aqui, quanto mais afastado de zero para o negativo, menor o valor. E aí nós temos aqui, ó, 100 mais 300. Eu vou mostrar aqui na reta numérica como é que fica. O primeiro termo, 100. Então eu saio daqui do zero, né? Do zero e vou até o 100 aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa é a minha primeira parte, eu tô aqui. Bom, a partir daqui, na minha segunda parte, eu compreendo que eu vou sair aqui do 100 já, ó. 100. Do 100 eu vou acrescentar 300. Então, aqui no 200 é 1, aqui no 300 é 2 e aqui no 400 é 3. Né? Então, eu tenho 3 partes, ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Então, o total de 100 mais 300 é igual a 400, ó, tá vendo? Tá aqui, para aqui. Agora, eu vou aproveitar essa mesma reta e eu vou usar um outro exemplo. Se eu colocar assim, ó, menos 300 mais 500. Ó, menos 300 somando com 500 positivo. Tá vendo? Vou colocar aqui em cima, na verdade. Menos 300 somando com 500. Quanto é que vai me dar isso? Vou apagar aqui embaixo, para a gente poder entender isso na reta numérica. E vou apagar isso aqui que eu já fiz, ó. Tá bem? Então, vamos lá. Eu tenho 300 negativo. Então, para cá, ó. Do zero, vem aqui até o 300 aqui, ó. Lembra da nossa malha quadriculada? Ó, tá aqui. Agora é 500 positivo. Eu tô aqui, ó. Então, daqui eu vou contar 5 passos, digamos. 5 à direita. Então, isso aqui é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Ó, tá vendo? Eu saio daqui, venho primeiro, segundo, então, 100, 200, 300, 400, 500. Olha, onde a gente tem junto aqui, ó, a linha pontilhadinha, roxinha e a vermelhinha, ela zera, ó. Ela zera. O que só está separado? O que só tem um pontilhado aqui, ou um risquinho só? Não é do 100 até o 200? Então, menos 300 com mais 500, me sobram 200. 200 positivo.
Eu posso escrever o 200 sem sinal nenhum ou colocar o sinal de mais na frente. Sempre que é positivo, eu não tenho necessidade de colocar o sinal de mais na frente. Porque já se subentende que ele é positivo, tá? E quando ele é negativo, é obrigado a colocar o sinal aqui na frente. Também eu tenho um outro exemplo. Menos 200 somando com menos 400. Vou apagar aqui, ó, novamente. Apagar tudo isso aqui, tá? E vou também transferir aqui, ó, esses valores aqui, ó. Vou jogar o meu zero um pouquinho pra cá. Aqui, ó. Vou botar aqui. 0 aqui, 100, 200. Positivo, né? 100 e 200. E do lado de cá, menos 100, menos 200, 300, menos 400, menos 500. Vou aumentar um pouquinho aqui ainda. Menos 600 e assim por diante, tá certo? Então, nesse próximo exemplo, eu tenho menos 200 somado com menos 400. Menos 200, ou 200 negativos, somado com 400 negativos. Eu sempre gosto, e eu já falei isso para vocês, que quando eu falo em valores negativos, eu gosto de associar com dívida. Vocês não precisam fazer isso, mas eu acho que funciona bastante quando a gente se refere a dinheiro. Positivo é o dinheiro que eu tenho. Negativo é uma dívida que eu tenho. Isso então me ajuda a compreender lá no futuro. Aqui a gente tinha um valor de 100 reais, era dinheiro, e eu ganhei mais 300. Fiquei com 400. Aqui, nesse valor, eu tinha uma dívida de 300 e eu tinha 500 reais. Poxa, se eu tenho uma dívida e eu tenho dinheiro, eu tenho que pagar a dívida. Paguei a dívida e me sobrou 200. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas dívidas. Uma dívida de 200 e uma dívida de 400. Eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu tenho duas dívidas, eu vou somar essas duas dívidas e transformar numa só. Olha só como a gente fez. Eu tenho de 0, ó, até 200. Vou usar essa caneta aqui, ó. 0 até 200. Essa é a minha primeira dívida, tá? Aí, eu acrescentei uma dívida de 400. Eu já vou partir daqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu já tenho uma dívida de 200. Ainda tenho mais uma dívida de 400. Ó, 100, até aqui, 200, 300, 400. Então, no total, eu tenho uma dívida de 600. A dívida minha é de 600 reais aqui. Se eu fosse falar em dinheiro, claro, obviamente. Mas o meu número negativo aqui é menos, né, 600, ou 600 negativo. E, dessa forma, eu agora vou passar para vocês, quando a gente tem vários, não só dois valores, aqui eu tenho dois, mas quando temos vários valores, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar isso aqui tudinho e vou escrever essa equação aqui, esse valor para a gente saber quanto que me dá. Tem várias maneiras de fazer. Vocês vão olhar lá na apostila, a partir da página 48, tá bem explicadinho. Tem muitos exemplos, muitas coisas para fazer. Então, este exemplo aqui, ele está se referindo a 0 mais, somando 5 positivo, mais menos 3, mais com mais 8, mais com menos 11, mais com mais 4. Eu vou explicar essa maneira como ela está no livro, tá? Depois eu vou explicar uma outra que eu gosto mais, particularmente. Aqui no livro ele faz o seguinte, ele pega os dois termos aqui, ó. 0 mais 5, nada com 5, 5 positivo. Tá? Aí ele vai manter o restante. Ó. Mais com menos 3, mais com mais 8, mais com menos 11, mais com mais 4. É isso. Agora ele vai somar aqui, ó. Eu tenho 5 somado com 3 de dívida. Quer dizer, eu tenho 5 reais, mas eu devo 3. Isso significa que vai me sobrar
2 positivo. Ó, 5 maior que 3, né? Em módulo, e o sinal dele é positivo, positivo. Então, R$5, devo 3, pago, sobra 2. Vou somando aqui, ó. Mais 8, mais com menos 11, mais com mais 4. De novo, ó. Agora é a soma de dois valores positivos. Ou, se eu tivesse dinheiro, tenho R$2, ganhei mais 8, somei total de R$10, então. Né? Ou, valor absoluto 10, mais menos 11, mais 4. Agora, olhando para cá, ó, esses dois aqui, ó. Um é positivo, um é negativo. Se um é positivo e um é negativo, subtrai-se. Eu tenho 10, eu devo 11. Eu pago o que eu devo. Né? Tem 1. Mas 1 é o quê? Dívida ou dinheiro? Eu tenho R$10 em dinheiro. Eu devo R$11. Minha dívida é maior. Então, pagando, ainda fico devendo R$1. Mais 4. E, por fim, ó, só sobraram dois valores disso tudo. Nós temos 1 negativo e 4 positivo. Quer dizer, eu devo 1, eu tenho 4. Eu pago esse 1 e me sobram 3. Então, essa é a resposta. Resolvendo isso aqui vai me dar mais 3. Tá certo? Agora, eu gosto de fazer de uma outra forma. E eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou apagar isso aqui e eu vou fazer desta forma, que quem sabe isso né, alguns de vocês possam achar melhor, mais fácil, compreender melhor. Olha só, para começar, o sinal, para saber se ele é positivo ou negativo, é o sinal que está na frente do número. Ó. 3 é negativo, 5 é positivo, o 8 é positivo, o 11 é negativo, 4 é positivo. Então, só que tem um sinal aqui fora, vocês estão vendo? Nenhum número fica com 2 sinais, nenhum. Ele sempre fica com um único sinal. E aí a gente pode fazer jogo de sinais. Jogo dos sinais. No jogo dos sinais, mais com mais é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. Ou menos com mais é igual a menos. Ou menos com menos vira mais. Então, nós temos aqui, ó, o 5. O 5 é positivo e tem um positivo aqui. Eu vou deixar o 0, né? Só que o 5 tem que decidir aqui, ó. Positivo com positivo, positivo. Fica uma vez só. O 3 é negativo, mas tem um mais aqui fora, ó. Mais com menos fica menos. Ó, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Mais com mais, ó. O 8 tem mais um sinal aqui fora. Fica um só. 8 positivo. O 11 é negativo. Negativo com positivo, negativo. Ou positivo com negativo, negativo. E mais com mais, permanece um só. 4. Vamos resolver agora, ó. Tá vendo? Todos os números, cada um só tem um sinal. Então, assim eu compreendo melhor o que é crédito e o que é débito, né? Então, o que eu devo, e o que eu tenho. Eu costumo fazer aqui, ó, uma coluninha, colocando os valores positivos de um lado e os negativos do outro. O zero não me interessa. Ele já nem me interessa porque 0 é nulo. Então, 5, o sinal dele é positivo, ele fica desse lado. O 3, o sinal é negativo, fica daquele lado. O 8 é positivo, fica desse lado. O 11 é negativo, fica deste lado. E o 4 é positivo, fica aqui, ó, nessa coluna. Eu vou somar ambas as colunas. Ó, somar. 8 mais 5 mais 4. 4 e 5, 9. 9 com 8, 17. Né? 3 com 11, 14.
Agora eu vou pegar esses dois valores e passar para cá. 17 é positivo. 14 é negativo. Pronto, transformei isso tudo em dois valores, 17 positivo e 14 negativo. E aí eu acho que fica também bem mais tranquilo, porque aí eu tenho 17 menos 14, me sobram 3 positivos. A mesma resposta daquela anterior, tá? Então, dessa forma, também dá para fazer. Eu acho, por vezes, mais prático, mas aí vocês decidem, tá bem? Muito obrigada. Eu quero pedir para vocês fazerem os exercícios, além daqueles que eu já iniciei a aula, da página 48 até a 55. Porque daí a gente consegue encerrar essa parte de operações com números inteiros referentes à adição. Depois a gente ainda vai ver, na semana que vem, a subtração.